Os mitos eram contados pelos poetas rapsódios e não havia contestação. Por quê? Porque eles, logicamente, esses mitos apresentavam um caráter sagrado, já que eram contados, eram revelados pelos deuses. Como a Grécia sempre foi uma região ali, né, formada de cidades-estados, né, não há uma unificação ainda como país, passa longe disso, mas recortada pelo mar Egeu, pelo oceano, e contato com diversos povos, a democracia, né, principalmente na cidade de Atenas também, muito forte. Buscou-se dar uma característica mais racional para explicar as coisas do mundo, para explicar o que é o mundo, como surgiu o mundo, de onde vêm as coisas, não é? Olha lá um cachorro latindo para ajudar, mas vamos lá, tá? Para explicar, buscar uma explicação racional, uma ferramenta usada pelos gregos, né, a princípio, foi a cosmologia. Se a gente dividir a palavra cosmos, cosmo é a ordem das coisas, ordem do universo, logia, estudo, compreensão. Então, cosmologia, a compreensão da ordem do universo. Tá? Nesse contexto, nós vamos ter o surgimento dos filósofos chamados pré-socráticos, anteriores a Sócrates, que posteriormente vai dar um caráter mais humanizado à filosofia, né? Mais antropológico. Mas isso aí a gente chega lá. Beleza. Calor que tá aqui, que não tá fácil, mas vamos lá. A primeira escola dos pré-socráticos é a escola de Mileto. Ela se situa na costa do mar Egeu, na Anatólia, né, a cidade de Mileto, e vai ter como maiores expoentes Tales e Anaximandro de Mileto. Tem outros filósofos também, mas não vem ao caso agora. Tá? Esses são mais importantes. Tales nasceu 624 a.C. na cidade de Mileto e morreu 546 a.C. lá também. Bom, lembra que os filósofos pré-socráticos buscavam a origem das coisas, né, do mundo físico? Essa origem se chama arquê. Tá? Vai ver ele com Tales, como arquê, origem. E o mundo physis, né? Vem de física, mundo físico. Tá? Para Tales, o que dava origem a tudo e a todas as outras transformações é a água. A água era a fonte primordial do universo. Tá? Existiam mudanças, reações, mas a essência permanecia inalterada. Certo? Já para Anaximandro de Mileto, ele também é um filósofo pré-socrático, mas a substância universal não é a água, é o apeiron, não é? É uma substância indefinida, ninguém sabe o que é, indestrutível, que representava o infinito e determinado. Ela era criada por elementos contrários, como frio e fogo. Então, dessa substância, todo o resto, né, todo mundo conhecido foi originado daí. Uma terceira escola é a escola pitagórica. Também, aliás, uma segunda escola, não é? Mas também muito importante. A escola pitagórica foi, logicamente, fundada por Pitágoras. Pitágoras viveu entre 570 a.C. e 495 a.C. Eles estudavam, né, o seu grupo, estudavam astronomia, geometria, e eles que criaram o termo matemática, como nós conhecemos hoje. Tá? Os números, para Pitágoras, eles possuíam uma identidade real com a natureza.
com aquilo que nós tocamos, né? E por isso constituíam o princípio universal. Sendo o universo um poema, os números eram a sua linguagem. Bom, uma terceira escola, não menos importante, é a escola atomista. Só que aqui cabe fazer uma ressalva. Quando nós falamos de átomo para os gregos antigos, não tem nada a ver com a concepção atual de átomo. Tá? Esse átomo que nós estudamos hoje em física e química, divisível, composto por um núcleo denso com prótons e nêutrons, uma eletrosfera, né, com elétrons, não tinha nada a ver para os gregos. Tá? Se vocês pegarem até a origem da palavra átomo, é não divisível, né, no grego. O A é não. Seus principais representantes foram Leucíptero, que é o fundador, né, e Demócrito. Essa escola teve origem no meados do século V a.C. E para eles, o universo e toda a matéria era constituída de átomos e vazio. Aqui temos a noção de vácuo, né? Átomos e vazio. Esses átomos indestrutíveis e imutáveis. Então por que, né? E ficaria uma pergunta, por que as coisas assumem formas distintas? Porque era a forma com que esses materiais, né, esses átomos, se agrupavam, se alojavam e formavam matérias diferentes. Nada mais, né? Algo parecido com as nossas moléculas nos dias atuais. Bom, agora vamos abordar dois filósofos muito importantes, pré-socráticos, mas a partir dessa discussão entre Heráclito e Parmênides, vamos ter toda a filosofia, basicamente, de Sócrates, Platão, e também vai ter impacto em Aristóteles. Tá? Quem que foi Heráclito de Éfeso? Ele nasceu por volta de 540 a.C., na cidade de Éfeso. É considerado o pai da dialética, né? Dialética. Por quê? Pois ele já inicia o diálogo, né, através de contradições, de ideias, para buscar se chegar ao uno. Para ele, o princípio unificador era o fogo, ou seja, tudo advém do fogo. Porém, não existe realidade absoluta. Não existe verdade absoluta. Por quê? Porque tudo está em constante fluxo. Tudo muda. Nada é permanente. A única coisa permanente no mundo é a mudança. A mudança, para os gregos, ele atribui o nome de devir. Guardem esse nome. Isso para cair em qualquer vestibular, Enem, é fácil. Tá? Bom, o outro filósofo, né, com uma ideia contrária a Heráclito, é Parmênides de Eleia, que viveu cerca de 100 anos, 510 a.C. a 410 a.C. Ele é o fundador da escola eleática. Tá? Para Parmênides, exatamente, nada muda. Tudo é uno, ao contrário de Heráclito. E que essa mudança que nós percebemos no mundo sensível é uma ilusão provocada por esse próprio mundo sensível. O ser, ele sempre vai ser. O que é e nunca vai deixar de ser. E o que não é e nunca vai vir a ser. Tá? Guardem isso também. Isso vai ser importante para a gente compreender a questão de Sócrates e Platão, principalmente, ainda nessa aula. Tá? Bom, então já vamos para Sócrates. Sócrates nasceu em 469 a.C., na cidade de Atenas. E a sua filosofia, ela vai marcar uma ruptura. Por quê? Os filósofos pré-socráticos buscavam explicar a arquê da física, a origem do mundo físico. Sócrates não. Ele vai buscar, sim, a verdade sobre tudo, sobre o pensamento humano, sobre o que é real e o que não é real. Ou seja,
do homem. Então, inicia um período antropológico da filosofia. Tá? Para Sócrates, a melhor forma de se buscar a verdade era conhecer a si mesmo. Por quê? Conhecendo a si mesmo, você vai conhecer a verdade, porque a verdade está dentro de cada um. É que o homem ele está preso nesse corpo humano, material, e não consegue enxergar. Mas vamos ver se vai ficar mais claro lá para frente. O método socrático, que é a forma com que o Sócrates faz a sua filosofia através do diálogo, da palavra viva. Ele não escreveu nada, praticamente nada. Todos os relatos sobre Sócrates nós vamos ter sob a ótica de Platão, né? Sob a ótica de Platão, através de seus livros. Tá? O método socrático, de diálogo de Sócrates, se divide em 4 partes, muito importantes. A primeira delas é a exortação. Exortar significa convidar, chamar o oponente ou o próprio amigo, o indivíduo para o diálogo. A segunda fase é indagar. Sócrates questiona para saber as ideias e opiniões, né, doxa, opiniões que o indivíduo tem sobre determinado assunto. O terceiro é a pancada, é o martelo, sem nenhuma analogia com Nietzsche, tá? Pelo amor de Deus. Por quê? A terceira fase é chamada de ironia. Aqui, as contradições do pensamento serão expostas por Sócrates. Ele senta o sarrafo mesmo, né? Ele pega você pelas tuas próprias contradições. Tá? O quarto passo, que é o mais importante, é maêutica. Maêutica é dar à luz, parto, né? Vem de parto mesmo, dar à luz, trazer à luz. É onde Sócrates utiliza métodos, caminhos para que o indivíduo chegue à verdade por conta própria. Não é ele que vai revelar a verdade, não. Você mesmo vai chegar à verdade. Através da sua psique, do seu raciocínio. Tá? As características, né? Eu vou tratar aqui algumas características da filosofia socrática. Abandono da variabilidade. Aqui entra uma questão, né, uma controvérsia que Sócrates tinha com sofistas. Sofistas eram oradores, políticos mesmo. Né? Se vocês se recordam das aulas de história, a filosofia, a política em Atenas, ela era exercida por cidadãos, mas não qualquer cidadão. Cidadãos gregos, né? Ou seja, escravos estavam de fora, mulheres estavam de fora, acima de 21 anos, se eu não me engano. E essa democracia se dava de forma direta, ou seja, pela retórica direta. Não como hoje, que a gente elege representantes, né, que é a democracia indireta. Não, de forma direta. Então, o que esses sofistas buscavam? É a arete, né, conceito de arete, excelência na arte da retórica para convencer as pessoas de que aquilo era o melhor e do que era verdade, mas sem ter sem ter nenhum vínculo com a verdade. Isso Sócrates abominava e Platão também, posteriormente. Para se alcançar a verdade, o indivíduo tinha que ascender a outro plano, ou seja, transcender a outro plano. Aqui, nós vamos ter, depois que vamos ver mais em Platão, um conceito de visão de mundos, né? Mundo sensível, mundo inteligível. Para Sócrates, só se erra por ignorância. Pois, se a verdade está dentro de você e você consegue contemplar essa verdade, você não tem mais por que errar. Aqui tem um problema, né? Começam os problemas com Sócrates. Ele entra em contradição com a democracia em Atenas. Até por dizer que o sistema da forma com que estava errado. Que as pessoas não tinham condições, não sabiam a verdade. Que esse discurso, essa forma de retórica,
era errado. Então ele foi acusado de corromper os jovens, de criticar os deuses gregos, de ter outros deuses, né? E por insubordinação à democracia grega. E foi condenado em 399 a.C. a tomar o chá de cicuta. Não esquecendo, né, que a grande característica, né, ressaltando que a grande característica da filosofia de Sócrates é o diálogo. É o diálogo, né, é o debate ali de ideias de forma dialógica. Platão. Platão é um discípulo de Sócrates. Nasceu em 428 a.C. e morreu também na cidade de Atenas, né? Nasceu e morreu em Atenas em 347 a.C. Platão foi o fundador da Academia de Atenas, da famosa Academia. E aqui, lembra que nós falamos da contradição entre Heráclito e Parmênides? Tá aí. Ele vai buscar responder esse dualismo, né? O ser, aquele imutável, né, de Parmênides, e o devir, que são as mudanças. Como que Platão, através de Sócrates, né, usando os ideais de Sócrates, promove essa explicação e resolve essa dicotomia? Ele traz a hipótese da existência de dois mundos. Primeiro é o mundo das mudanças, do devir, que é esse que nós estamos inseridos. Né? Nossa alma está presa nesse corpo, nós somos como se fôssemos desterrados a esse corpo, e presos a essa ilusão, né? Essas sombras que nós temos da verdade, tá? Que não traz conhecimento. O mundo sensível não traz conhecimento, porque é um mundo irreal, ilusório. E, por outro lado, existe um mundo das ideias, ou mundo inteligível, o mundo das formas reais, concretas, que são imutáveis, que não se deterioram, né, que não morrem. Tá? É o que é o real, é o concreto. Tá? Depois eu vou deixar até algum vídeo para vocês sobre o mito da caverna, tá? Que presente aqui no livro 6 ou 7 da República, não me recordo agora. Vou dar só uma palhinha rápida, né, para não perder a oportunidade. Imaginem alguns homens presos em uma caverna, desde o seu nascimento, amarrados de costa para essa caverna, certo? Para o escuro. Na porta dessa caverna se constrói uma fogueira. Obviamente, esses homens que estão no fundo dessa fogueira começam a enxergar sombras projetadas das pessoas passando, de animais passando. Para eles, como é a única realidade que eles conhecem, a única realidade que eles estão vendo é o real, são essas sombras. Um dia, um homem consegue se soltar, ou é solto, e sai da caverna. E lá ele, depois de se acostumar com a luz do sol, ele vai enxergar como as coisas realmente é. Então, basicamente, isso é um mito, né? Obviamente, o mito da caverna retrata o pensamento de Platão, né, e de Sócrates. O mundo sensível, que é isso que nós vemos aqui, são apenas sombras de algo que é luz, que é inteligível, que são as formas perfeitas, né? Forma de cadeira perfeita, forma de mesa perfeita. O que nós vemos aqui é apenas uma cadeira, né? Uma mesa. Nós reconhecemos isso porque lá no fundo nós temos uma ideia de cadeira na nossa mente. Então, quando a gente vê uma cadeira, mesmo que imperfeita, né, uma sombra, a gente reconhece como tal. Porém, é possível o homem buscar esse mundo inteligível.
Como? Através de algumas técnicas. Primeiro, através da dialética, ou seja, buscar eliminar as contradições das ideias, né? Pega-se um tema e começa a se debater, até chegar em algo pleno, que não cabe contestação. Isso é verdade. Outra forma de tentar procurar esse mundo inteligível é a abstração. Matemática mesmo, né? Exercícios de geometria, aritmética, que fazem você usar a sua mente e se desligar um pouco do mundo das sensações. Tá? Você está exercitando a mente, que é o caminho para você alcançar esse mundo das ideias. Alcançar a reminiscência, né? Fazer uma transposição, uma imanência. Aliás, uma imanência não, uma transcendência a esse mundo mental e real, e indivisível e eterno. Bom, na política, a justiça na política para Platão não teve um conceito definido do que é propriamente a justiça. Porque ele está vinculado à verdade. Justiça, verdade e beleza é a mesma coisa para Sócrates e Platão. Tá? E está no interior de cada um. Mas, no campo da cidade justa, ele conseguiu elaborar um raciocínio. Né? A cidade justa não era uma cidade dividida por poder igualitariamente, não, mas de justa medida de poder distribuído. O poder que cabe a cada um. Bom, por quê? Vamos tentar entender. Primeiro, nós temos que conceber a ideia de que Platão ele acreditava que a alma humana tinha 3 características unidas, sendo que cada indivíduo tinha uma dessas características mais afloradas. A primeira característica é a vegetativa, ou seja, almas presas às sensações desse mundo irreal que nós estamos presos, né? Então, esses indivíduos que estão presos nessas sensações, né, nesse mundo sensível, eles tinham que trabalhar de forma braçal, artesãos, por exemplo. A segunda característica de alma é a irascível, ou a alma apaixonada, vibrante, corajosa. Coragem é o termo mais correto. A esses indivíduos que tinham essa característica de alma, nós deveríamos dar-lhes as funções de soldados, para a defesa da cidade. A terceira característica e última é a característica intelectual. São os filósofos, aqueles que têm maior qualidade no pensamento, que conseguem contemplar de forma com maior sucesso o mundo real e sabem o que é a verdade. Então cabe a esses filósofos o controle da cidade. Foi um grande prazer trabalhar com vocês hoje e daqui a pouco eu volto com um vídeo sobre resoluções de algumas questões, tá? Um abraço, cuide-se bem, boa sorte!